E aí galera, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Alex. Hoje a gente vai continuar as nossas aulas de GML e a gente vai para a nossa segunda parte de laços de repetição. A gente aprendeu na aula passada um pouco sobre while e do until e hoje a gente vai aprender um pouco sobre for e repeat. Então, como a gente faz desde quando começamos nessa parte de linguagem de programação, vamos para o material auxiliar. Certo, aqui no slide a gente vai começar pelo for. O que é o laço de repetição for, né? É uma estrutura de repetição que é subdividida em várias etapas. Então, ela é um pouquinho diferente das outras duas que a gente já tinha visto. Primeiramente, aqui a gente tem uma inicialização, mas eu vou pegar aqui, ó, e destacar para vocês. Depois a gente tem uma condição e depois a gente tem um comando incremental. E dependendo de tudo isso aqui, esse código, esse bloco de código é executado, certo? Mas cada um tem uma etapa diferente. Então não é seguindo essa ordem que eu falei. Eu vou explicar agora certinho para vocês entenderem. Eu vinha explicando, né, nas últimas aulas que o ponto e vírgula não era necessário no final dos comandos, né? Aqui nesse caso não. Aqui ele é usado para separar as partes aqui do comando for, né? Aqui a gente tem inicialização, condição e comando incremental. Para separar cada um deles, a gente tem que colocar o ponto e vírgula, certo? Então aqui não é questão de ser opcional, ele é obrigatório. Tranquilo então? Deixa eu apagar isso aqui e a gente vai ver novamente. Certo? Tranquilo. Aqui na inicialização, você pode perceber que a gente inicializou uma variável local de evento, no caso a variável i, com um valor 0. Normalmente a gente usa uma variável assim mesmo, para todos os laços for, mas não é obrigatório. Se você quisesse criar uma variável normal, também poderia. Uma variável global, também poderia. Poderia ser um script? Poderia ser uma função? Também poderia. Aqui esse pedaço, ele aceita qualquer tipo de comando. Ele é só um pedaço que está falando que é a inicialização. O mesmo vale aqui para a condição e para o comando incremental. Mas o que acontece? O for ele é usado para percorrer algum tipo de estrutura ou para repetir alguma coisa em um certo padrão. Então, essa variável que a gente usa, inicializa, ela vai ser usada aqui dentro do bloco de código, assim, decrescentemente ou crescentemente. Aqui no caso a gente vai usar o valor de 0 até 5, né? De 0 até 4. No caso, porque já eu vou explicar como que funciona aqui. Então, toda vez que você for inicializar aqui, você já pode inicializar com a variável local de evento. Por quê? Porque ela é temporária, ao fim do evento ela é descartada. Como que ela é só usada aqui dentro do laço for, então a gente não precisa dela na memória o tempo todo. Então você pode inicializar aqui com a variável local de evento que nem está aqui, certo? Então tranquilo, mas depois dessa parte chata, né, de entender como que é cada partinha, vamos ver aqui o que faz esse código, né? O que faz especificamente esse código que está escrito aí. Vamos por etapa. Primeira coisa, inicialização. Variável i recebe o valor 0. Aí, após essa inicialização, né, a gente tem a condição. O i é menor que 5. No caso, como ele é 0, então ele é menor que 5, então é verdadeiro. Agora ele vem para cá. Ele executa esse bloco de códigos, já que a condição é verdadeira. E pode notar aqui, ó, que a gente usa a variável i que a gente inicializou lá em cima. Aqui no caso vai ser
0 vezes 20, que vai dar 0, né? Então ele vai desenhar o texto na posição 20 na horizontal, 20 na vertical, porque 20 mais 0 é igual a 20. E aqui a gente tem um array, né, um vetor, com a variável i, e ela vale 0, então vai pegar o valor que está em nomes na posição 0. É isso que ele vai fazer. Beleza, depois de ele executar esse comando, ele vai vir aqui e incrementar o i. Aqui esse comando eu tenho certeza que eu não expliquei como que funciona. A gente pode incrementar uma variável, i, por exemplo, né? Igual a i mais 1. Ou a gente também pode incrementar i mais igual 1. E tem essa terceira forma aqui, que é o i mais mais. É a mesma coisa que o i mais 1, ele sempre vai incrementar 1. E o mesmo vale para o i menos menos. É a mesma coisa que 1, que usar o 1 aqui, decrementar 1, certo? É só isso que eu esqueci de explicar, eu acho, nas aulas sobre variáveis e operações matemáticas. Mas é bem simplesinho de entender. Se eu quisesse substituir por essa daqui ou por essa, também ia dar na mesma, certo? Então, tranquilo. Vamos continuar aqui. Deixa eu apagar isso aqui rapidamente. Continuando. Ele desenhou, né, executou o comando de código, veio aqui e incrementou, agora o i vale 1. Então ele vai voltar aqui na condição e verificar se é menor que 5. 1 é menor que 5? Sim. Então ele volta para cá, no bloco de código, executa isso aqui novamente, só que agora tem uma mudança. Aqui, ó, o i vale 1, então vai ser 1 vezes 20, aqui, o resultado interno. Então a posição vertical vai mudar. Vai ser 20 mais 20, que vai dar 40. Então é como se fosse pular uma linha, mais ou menos. Aqui eu estou usando o tamanho padrão que tem no Game Maker, tá? Ele vai dar um espaçamento quase do tamanho de uma linha. Tranquilo. E aqui o valor vai ser 1. Então ele vai pegar o valor no array nomes, né? Na posição 1. Então você já começa a pegar o padrão de como funciona o for. Aqui ele vai imprimir uma lista de nomes na tela. Esse código aqui a gente vai usar ele no draw. Ele vai imprimir as 5 primeiras posições do vetor nome. Então aqui vamos incrementar até o perto do último aqui, ó. Faz de conta que a gente já está no valor 4. Faz de conta que i aqui equivale a 4. Ele vai checar. 4 é menor que 5? Sim. Então ele vai executar o código de novo e vai voltar e incrementar para 5. Então vai ficar valendo 5 a partir de agora. 5 é menor que 5? Não. Finalmente chegou. O i vale 5, mas como ele não é menor, ele não vai executar esse pedaço de código aqui quando ele valer 5. Então ele vai vir para cá e terminar a estrutura de repetição. Ele não vai mais repetir. Ele vai continuar a execução do código normal. Ele vai sair do loop e continuar. Certo? Então vamos aqui explicar por partes para você ver como que funciona. Primeiro passo, ele executa a inicialização. Ela acontece apenas uma vez nessa estrutura, né? A partir do momento que a execução passa pela estrutura for, e vai para o passo 2. O passo 2 é aquela parte de verificar a expressão. Se ela é verdadeira, a gente vai para o passo 3 e executa o bloco de código. E vai para o passo 4. O passo 4 é o que? Executa o comando incremental, aquele i mais mais lá que a gente viu. Poderia ser i menos menos, depende do que você está tentando fazer ali. Ok, executou o comando incremental, volta para o passo 2. Aí volta para o passo 2, executa de novo a verificação para ver se a expressão é verdadeira. Se sim,
faz a mesma coisa, vai pro passo 3, depois vai pro passo 4, até que chega um momento que ele não seja e vá pro passo 5 e finalmente saia do laço de repetição. E novamente eu faço aquele aviso, tem que ter bastante cuidado para aquela condição ser verdadeira, né? Pelo menos uma vez ela tem que ser verdadeira, senão seu jogo vai ficar travado. Ou se ela demorar muito a acontecer, ele vai ficar lento. Então você tem que ter bastante cuidado. Tá certo? Eu acho que deu para entender bastante, né? Como que funciona. Mas a gente vai entrar depois no Game Maker para ver certinho como imprimir essa lista de nome aqui. A gente vai lá criar o vetor, o array, né? E a gente vai imprimir essa lista de nomes para vocês verem como funciona. Tá. Estrutura de repetição repeat. Essa aqui é a mais simples de todas e por isso que eu deixei ela por último. É a mais simples e você não encontra ela em todas as linguagens. Porque de tão simples que ela é, ela pode dar pra gente fazer ela com um while se a gente quiser. Mas o Game Maker dá essa possibilidade da gente usar essa estrutura aqui. O que que acontece? A gente usa aqui o repeat. Dentro a gente coloca o valor que a gente quer que repita o bloco de código. Então aqui eu coloquei 5. O instance create aqui, né? O instance create vai criar 5 inimigos de uma vez só. É a mesma coisa que eu escrever instance create 00 inimigos 5 vezes uma embaixo da outra. Esse aqui apenas é um repeteco, né? Ele só repete dependendo do número que a gente colocar aqui. Aqui a gente pode colocar variável, a gente pode colocar uma condição, a gente pode colocar tudo aqui dentro, desde que retorne um número inteiro, né? Então esse aqui é o mais simples de todos. Eu acho que eu nem vou testar ele no Game Maker, mas acho que só vou testar só para vocês verem como funciona, mas é muito simples. Certo? Então vamos voltar lá para o Game Maker rapidamente e explicar como que funciona o for. Eu vou criar aqui um objeto controle, né? Controle. Vou criar uma room. Diminuir um pouco ela. Tá grande? Eu não gostei desse padrão de tela não. Antigamente era esse 640 por 480. Como que os monitores aumentaram muito de resolução, né? Então eles aumentaram aqui também. Mas eu prefiro como era antigamente. Mas isso não interessa muito, né? Vamos colocar o objeto que eu criei aqui. Certo. Objeto controle. Aí a gente vai no create e vamos criar o nosso array de nomes, né? Nomes 0. Vou dar uma... Vou colocar 5 nomes, né? Tá bom? 2, 3, 4. Vou colocar aqui nomes. Vou colocar alguns nomes aleatórios aqui. Menos o primeiro, né? O primeiro não é tão aleatório assim. Tá. Coloquei tudo nome de homem, né? Vamos mudar aqui um pouco. Deixar um pouco mais igual. Tem muito nome de homem. Certo? A gente criou aqui um array, né? Com a lista de nomes. Certo. Vamos no draw agora. E vamos desenhar a nossa lista de nomes na tela. Olha, a gente tem aqui uma opção interessante. Caso a gente não quer, né, digitar toda aquela estrutura do for, a gente tem o Code Snippets. Você pode acionar ele pelo F2 também. Eu cliquei com direito aqui, mas você também pode acionar com F2. Você clica e você tem vários trechos de código pré-prontos, né, para você usar. Tem o if, tem switch, tem repeat, while, tem e o for, né? Tem o for e o for i. A gente viu ali que eu usei o i, né? Então você coloca o for i. Ele já vem com bastante coisa escrita já. Só vou tirar o que a gente
não precisa, né? E lembra lá que eu falei que o i++ equivale ao o i mais igual a 1. Então é a mesma coisa, que eu só vou colocar uma variável local, né? Organizadinha. Tá 5. 5 porque quando ele chegar aqui o 5, o valor 5 ele não vai entrar aqui dentro, tá? Porque o nosso índice lá do array só vai de 0 a 4, tá? É 5 aqui, mas ele não entra, é só para comparação. Ele vai comparar aqui, 5 é menor que 5, não vai entrar dentro do bloco de código. Draw text 20 mais i vezes 20 nomes i. Simples. Isso aqui vai imprimir aquela lista de nomes na tela. Bom, é o que eu tenho certeza que vai fazer, né? Se não executar do jeito que eu tô imaginando, eu vou passar uma vergonha aqui, mas pra mim que tá correto, certo? Vamos olhar, vamos olhar. Ah lá, apareceu certinho a nossa lista na ordem que a gente colocou lá. É assim que funciona o for. Ó, se a gente quiser aqui só imprimir parte da lista, né? Coloca até a posição 2, né? De 0, 0, 1 e 2. Então, quando ele for menor que 3. Olha lá. Só os 3 primeiros, 0, 1 e 2. Quando o i é menor que 3. É bem simples. Depois que você coloca no código, né, executa aqui no Game Maker, fica mais simples de entender. Mas aí agora, por exemplo, eu estou usando um array. Se eu colocar uma posição que ele não tem, igual a posição 5, né? Fica vendo o que vai acontecer. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Ah lá, deu erro porque lá, está fora do alcance da array, que não chega na posição 5. Ela não chega lá, certo? Então, tem que ter bastante cuidado aqui com o valor que você vai dar para i e o valor que vai estar aqui dentro do índice do vetor. Certo? Eu acho que esse é o exemplo mais simples que eu posso dar de usar o for, né? Você vai usar ele para listas, vai usar ele para executar várias ações ao mesmo tempo. Vai depender da ocasião, né? Aqui eu usei para você ver como que desenha, né, uma lista na tela. A gente pode usar, por exemplo, como aqueles coraçõezinhos dos jogos, né, que marcam a vida. Por exemplo, eu colocaria aqui um draw sprite, né, para desenhar uma sprite de um coraçãozinho. Aí, por exemplo, eles simbolizam a vida, né? Aqui a gente começa no Game Maker com a variável lives, né, que é global, ó. Você pode ver que ela já fica vermelhinha. Ela já inicia o valor dela em 3. Vamos fazer isso, vamos fazer esse teste já que a gente está aqui. Porque o repeat não necessita muito de mais explicação. Vamos ver se eu tenho uma imagem de um coraçãozinho ou de alguma coisa de pontuação aqui. Eu vou colocar essa estrela, só para vocês terem uma ideia. Eu vou cortar essa sprite que ela está muito grande, né? Não, tá bom do jeito que tava. Tá centralizada, né? Daqui um center, né? Pra pegar bem no meio dela. Ali que vai ser o eixo. SPR Store. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui, em vez da gente colocar o valor máximo 6, a gente coloca lives. E aqui, em vez de a gente desenhar o texto, a gente vai desenhar a sprite. Acho que eu vou trocar pouca coisa ali. Draw sprite. Vou colocar na mesma posição, vou abaixar um pouquinho mais porque ela é grande, né?
E aqui vai mudar na posição horizontal, né? Porque se fosse os coraçãozinhos, né? Eles ficariam na horizontal. Mas espaço de 20 é muito pouco, né? Quanto que é o tamanho da sprite lá? Deixa eu olhar. É 70, né? Mas não é toda ela que é 70. Deve ser uns 32 aqui. Então eu vou colocar 40 de espaçamento entre o centro de uma sprite e outra, né? Então 40 tá bom. Aqui a gente tem o... Deixa eu ver se não tá faltando. Falta a sprite, né? SPR Store. Aí a gente tem a subimagem, né? É 0, só tem uma mesmo. E a posição. Certinho. Então vamos executar. A Lives, né? Ela já é inicializada internamente no Game Maker, tá? Por isso que a gente não definiu um valor lá no Create, porque ele já está feito. É uma variável global e ela já é interna, tá? Então ele deve desenhar 3 estrelas na horizontal. Se tudo correr bem, né? Vamos ver. Não. Alguma coisa deu errado. Certo, Lives. Será que Lives não está com valor 3? Deixa eu colocar aqui. Lives igual a 3. O Lives não estava com valor igual a 3. Ele deveria estar com 0 ou alguma coisa do tipo. Certo. Então vamos colocar lá no Create, né? Pra mim que começava com 3. Agora está inicializando em 0 mesmo. Então tranquilo. Aqui Lives igual a 3. Vamos colocar um comandinho aqui do teclado para diminuir elas, né? Para a gente saber que está perdendo os coraçõezinhos. Vou colocar no espaço mesmo. Lives menos. Lembra que eu falei que é menos 1? Então, certo. Vamos lá. No espaço, teclando espaço, né? Ele vai diminuir uma estrela. Olha lá. Certo? Se eu diminuir mais, ele não aparece mais porque não tem como, né? Porque o Lives vai ser negativo aqui. Então, e vai ser maior, então não tem como desenhar. Mas são esses os exemplos mais básicos que eu posso entregar para vocês agora. É bem simples de entender, eu acho. Você tem que praticar, né, um pouco para você entender a estrutura. Mas vamos repassar aqui. Primeiro tem a inicialização. Em segundo, faz a checagem, né, da expressão. Se ela for verdadeira, executa o bloco de código. Se não, né, ela já sai da estrutura aqui e continua a executar o código normalmente para baixo, certo? Mas se ela continuar sendo verdadeira, no caso aqui, ele vai executar o bloco de código e acrescentar um aqui no i. Esse aqui a gente chama de comando incremental, mas pode ser qualquer outra coisa aqui também. Mas para você fixar, então, treine dessa maneira, né? Aqui incrementa, né? Aqui verifica, aqui inicializa. E aqui é o código onde você deve usar a variável que você inicializou ali. Senão não faria tanto sentido, né? Então, é mais ou menos isso. O repeat eu acho que não precisa de muita explanação. É muito simples de entender. Se você já chegou até aqui nessa aula, você já deve saber executá-lo tranquilamente. Então, acabamos por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer coisa, deixe um comentário aí, qualquer dúvida. E até a próxima.